Por mais que nós tentamos retardar o chamado, ele vai acontecer. Querendo nós ou não, ele vai acontecer. O chamado de Deus vai acontecer. Aleluia. Quanto mais nós resistimos, pior para nós. Quanto mais se resiste ao chamado de Deus, é pior. A gente já conhece a história de Jonas. Resistiu ao chamado de Deus. Não foi bom para ele. Eu imagino que ninguém quer passar a situação que passou Jonas. Aleluia. A situação de Jonas foi tão terrível que ele desejou morrer, porque ele mandou jogar ele no mar. Era para a morte. Aleluia. Mas quando a gente tem um chamado, irmão, nem a morte consegue alcançar a gente. Aleluia. Quando você tem um chamado de Deus, ele vai cumprir. Não há para onde fugir. Aleluia. E Moisés agora tem o seu encontro. E Deus começa a tratar com Moisés. Aleluia. Eu fico imaginando Moisés ouvir a voz de Deus. Né? Aleluia. Porque nesse momento aqui que Deus blanda com Moisés, eu imagino que não é uma voz suave. Porque Deus, ele brandou com Moisés, ele chamou a atenção de Moisés. Para. Aleluia. E Deus, ele começa a tratar com Moisés. Interessante que Moisés, ele podia, né? Ele podia fazer como Jonas fez, né? Mas Moisés não, Moisés foi você, eis-me aqui. Aleluia. Já sei a tua voz. E Deus então começa, e quando você atende, irmão, interessante, quando você atende a voz de Deus, você se torna sensível à voz de Deus, independente do que você fez, independente do que aconteceu. O interessante é que a partir do momento que você ouve a voz de Deus, começa uma nova história. Começa algo novo. A história de Moisés até aqui é a história do homem, aleluia, da criança que foi lançada no rio Nilo. É a história da criança que a filha de Faraó resgatou. É a história de uma criança que vai para o palácio, estuda, tem os melhores estudos, é formado, tem a regalia. É a história de um jovem que matou um egípcio. É a história de um jovem que está fugitivo e casou, aleluia, na terra de Midian. Mas aí ele tem um encontro com o Senhor reencontra ele e começa a nascer uma nova história. E aqui começa a nascer uma nova história. E Deus olha para Moisés e diz: agora eu vou